É verdade, Pedro, todos nós, filhos de Cristã, temos boas lembranças daquele clube, né? Os carnavais antigos, as festas, os namoros, isso tudo nos traz muita saudade, né? Cada um de nós tem a nossa história, né? Meu tem uma engraçada, eu devia ter mais ou menos 12 anos, mais ou menos, e lembro que chegou uma companhia de teatro lá no clube, e o palhaço era Maneirinha. Ele era palhaço e comediante e apresentador, e ele fazia a apresentação dele. No fim da apresentação, ele apresentava um drama, né? E nesse drama, numa discussão, ele saca de uma faca e esfaqueia a mãe. E na cena, sai sangue para todo canto. Eu, quando vi aquilo, saí assustado, saí correndo do clube. A primeira pessoa que eu encontro foi Dazinho, né? Aí ele me segurou, o que foi, que foi? Ele, Maneirinha matou a mãe, Maneirinha matou a mãe, saí correndo para casa. Quando cheguei em casa, bati na porta, minha mãe abriu a porta, o que foi, o que foi? De Maneirinha matou a mãe, Maneirinha matou a mãe. E aí não dormi de noite. Quando era um dia que eu boto a cabeça lá de fora, eles ouviram, ei, Maneirinha matou a mãe, ei, Maneirinha matou a mãe. E esse negócio me encheram o saco ao grande tempo, viu? Então eu levei grande parte da minha juventude, daí me chamando Maneirinha matou a mãe, Maneirinha matou a mãe. E isso foi uma das passagens, uma das muitas passagens que eu tive no clube, né? E aí, Peu? Como é que tá, beleza? Tô aqui na lembrança realmente desse clube, que deixou muita lembrança da gente, né? Naquela época de matinê que a gente tava pulando, tão bacana, entrava aqueles adultos, a gente reclamava com o diretor do clube. Aí tinha que parar pra tirar os grandalhão do meio da gente, a gente brincando na alegria danada. Carnavais, né? A gente brincando. Mas enfim, depois a gente veio ficar no adulto, já participava, a gente doido para participar do adulto também, né? Época boa de carnaval. Lembro das amizades minhas, um amigo mesmo forte era você, Zé Dito e Fifio, Marival Dona Santa, Nenel de Pedro Rocha. Eram muitos amigos que a gente tinha ali naquele clube, né? Na nossa infância. Não me esqueço também da final da Copa de 70, quando o Brasil terminou o jogo, que Aníbal Maia jogou o rádio para cima cantando o hino nacional e o carnaval comeu no Berro 30 naquele clube. Não deixe de esquecer também, não deixe de me lembrar também da galinha de seu Manuel Padeiro, a galinha com arroz, uma delícia, né? Então são grandes lembranças, a gente vê o clube ir abaixo, acabar com aquilo tudo, realmente deixa muita saudade. É, muita lembrança. Valeu, meu irmão. Boa noite, meus amigos do grupo. Meus amigos do grupo, essa semana quando eu vi aquela máquina, como se fosse uma mão demolindo o clube, eu me lembrei. Qual é o jovem de Jiquiriçá que não tem uma história desse clube? E quando aí eu olhei, que eu vi a máquina, como se fosse uma mão de qualquer um de nós, puxando os destroços e botando em cima da caçamba, eu me lembrei, aqui tem muita história dos jovens de Jiquiriçá. Qual é o jovem de Jiquiriçá que não tem uma historinha para contar daquele clube? De um namoro, de um casamento, de tudo, de um aniversário, ou até mesmo de uma briga. E quando a gente vê uma coisa sendo demolido, através de uma coisa assim inesperada, não tem como não ter uma tristeza, né? Mas que fez lembrar muitas coisas dos meus amigos, principalmente eu que trabalhei quase 12 anos ali dentro, não tem como não sentir triste. Boa noite a todos. Bem lembrado, meu amigo Peu. Grandes histórias, então eu vou contar a minha aí. Há 28 anos atrás eu organizei muitos torneios aí em 3 finais de semana no clube. Na saudosa gestão aí do nosso amigo Pedro Nunes. Aí a gente fez os torneios de futebol, golzinho, de vôlei, de ping-pong, de totó, de dominó e de buraco. E eu tomei a ousadia de dizer que dessas 6 modalidades eu seria campeão pelo menos de 5.
E como era previsto, quando chegou na semana final, eu estava nas finais de todas essas competições. E todo mundo torcendo contra mim, porque eu estava ousado demais, né? E eu acabei perdendo 5, só sendo campeão em uma, que foi o dominó. Mas aí essa é a minha história aí, no Clube Cultural Social de Jiquiriçá, e eu acho que todo mundo tem as suas, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje, e isso tem 28 anos. Boa noite, meus amigos do grupo. Meus amigos do grupo, essa semana quando eu vi aquela máquina, como se fosse uma mão demolindo o clube, eu me lembrei. Qual é o jovem de Jiquiriçá que não tem uma história desse clube? E quando aí eu olhei, que eu vi a máquina, como se fosse uma mão de qualquer um de nós, puxando os destroços e botando em cima da caçamba, eu me lembrei, aqui tem muita história dos jovens de Jiquiriçá. Qual é o jovem de Jiquiriçá que não tem uma historinha para contar daquele clube? De um namoro, de um casamento, de tudo, de um aniversário, ou até mesmo de uma briga. E quando a gente vê uma coisa sendo demolido, através de uma coisa assim inesperada, não tem como não ter uma tristeza, né? Mas que fez lembrar muitas coisas dos meus amigos, principalmente eu que trabalhei quase 12 anos ali dentro, não tem como não sentir triste. Boa noite a todos. Bem lembrado, meu amigo Peu. Grandes histórias, então eu vou contar a minha aí. Há 28 anos atrás eu organizei muitos torneios aí em 3 finais de semana no clube. Na saudosa gestão aí do nosso amigo Pedro Nunes. Aí a gente fez os torneios de futebol, golzinho, de vôlei, de ping-pong, de totó, de dominó e de buraco. E eu tomei a ousadia de dizer que dessas 6 modalidades eu seria campeão pelo menos de 5. E como era previsto, quando chegou na semana final, eu estava nas finais de todas essas competições. E todo mundo torcendo contra mim, porque eu estava ousado demais, né? E eu acabei perdendo 5, só sendo campeão em uma, que foi o dominó. Mas aí essa é a minha história aí, no Clube Cultural Social de Jiquiriçá, e eu acho que todo mundo tem as suas, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje, e isso tem 28 anos. É isso aí, meu amigo Denner. Aos poucos, cada um vai contando um pedacinho de sua história. E não esquecendo o Zé de Arlinda, que foi muito jovens, inclusive, jovem que começou a história no clube desde os seus 5, 6, 7 anos, quando tinha educação física com Betânia. Eu acho que você lembra de Erasmo, né? E muitos outros, né? Professores de educação física, que ali, aquela área era dedicado, né, pelo colégio para fazer educação física naquela época. Então foi muitos e muitos jovens, né, que não estão mais aqui hoje, ou que já foram, que Deus dê eles num bom lugar, ou que não permanece mais em Jiquiriçá, está fora em Jiquiriçá, morando em outra cidade, né. Então, rapaz, isso é uma história que a gente tem de contar um pedacinho e lembrar. Não tem problema não, meu amigo. Você que está em São Paulo, Rio, em qualquer lugar, conte um pedacinho, né? Para que alguém possa lembrar de você, que está um pouco esquecido. Valeu, meus amigos. Uma boa noite. É isso aí, meu amigo Denner. Aos poucos, cada um vai contando um pedacinho de sua história. E não esquecendo o Zé de Arlinda, que foi muito jovens, inclusive, jovem que começou a história no clube desde os seus 5, 6, 7 anos, quando tinha educação física com Betânia. Eu acho que você lembra de Erasmo, né? E muitos outros, né? Professores de educação física, que ali, aquela área era dedicado, né, pelo colégio para fazer educação física naquela época. Então foi muitos e muitos jovens, né, que não estão mais aqui hoje, ou que já foram, que Deus dê eles num bom lugar,
ou que não permanece mais em Jiquiriçá, está fora em Jiquiriçá, morando em outra cidade, né? Então, rapaz, isso é uma história que a gente tem de contar um pedacinho e lembrar. Não tem problema não, meu amigo. Você que está em São Paulo, Rio, em qualquer lugar, conte um pedacinho, né? Para que alguém possa lembrar de você, que está um pouco esquecido. Valeu, meus amigos. Uma boa noite. Ô meu amigo Pedro, deixando um pouco a brincadeira de lado, né? Mas depois dessa enchente, essa tragédia de Jiquiriçá, você tem feito uma retrospectiva assim, ó, de histórias maravilhosas, né? Coisas que a população de Jiquiriçá viveu, né? Como esse clube aí que foi um legado histórico para Jiquiriçá, uma coisa que trouxe muito benefício, né? E vai deixar muita saudade aí, como você falou, né? Quem conheceu o clube de Jiquiriçá, que participou de algum evento, e acredito que a geração de Jiquiriçá, todas elas participaram de algum evento aí no clube. Verdade, Peu. Estou ouvindo esse áudio seu aqui e concordo com suas palavras. Porque eu também tenho uma infância muito grande naquele clube de Jiquiriçá. Foi ali que eu tive o meu primeiro emprego dentro da cidade de Jiquiriçá. Oportunidade dada por Peu. Foi ali que eu aprendi a crescer para a vida. Entrei ali no clube um jovem com 14 anos de idade. Aprendi o que é ter responsabilidade, compromisso com as coisas dos outros. É isso que me se torna a pessoa que eu sou hoje. Agradeço muito pelo primeiro meu emprego que eu tive em Jiquiriçá, foi no Clube Cultural e Social de Jiquiriçá, dado por Peu. Muito obrigado. Peu. Aquele clube, meu irmão, é emblemático. Como você bem falou ali, marcou a história de muita gente, muito de nós, né? Marcou a história de gerações. A minha geração, a sua geração, a geração de Cabeça, de Fernando. Eu sei que a geração de meu pai, a geração de Tio Zete, Dr. Matheus, Cobrinha, Lenivaldo. Rapaz, é história que tem afundado ali, viu, meu irmão? Muita história. Mas o que é que eu posso contar, bicho? Tem uma história minha. A história minha é um dia, bicho, que os caras estavam jogando vôlei, os caras tudo boa pinta, arrumando os cabelos, a porra toda, e você dizendo, fulano tem que engordar 300 quilos, fulano tem que engordar 400 quilos, eu quero, né, no meu canto, esperando para entrar no barro. Aí você olhou pro lado e falou pra Nego Dai, né? E aí, Nego Dai, tem que engordar quantos quilos? Nego Dai, não, aí não precisa engordar muito não, eu digo, tá certo, é isso mesmo. Essa história que me marcou, a história que eu fui campeão de golzinho aí, né? Foi eu, Dinho de Vicente, Kelzinho de Clemes e Ed Fran, Bira. A gente foi campeão aí no clube, né? Joguei muito vôlei aí também, ping-pong, totó, sinuque. Aprendi a me desenvolver nos esportes aí, né? Eu lembro que Zé Cabeça era o gato mestre aí dos esportes, desafiava todo mundo. Lembro disso aí também. Enfim, irmão, lembro das histórias aí de Tio Zete, de Cobrinha, de Painho, de Ferrugem. Enfim, são muitas histórias, irmão, né, que passaram, mas que se solidificaram em nossas mentes de tal forma que força nenhuma consegue mais resgatar, né? A gente viveu bons momentos aí. Valeu, velho Peu. Velho Pio, realmente, local mágico, um local de muita história, um local ali que, como você falou, né? Todo mundo tem um pouquinho de história para contar aí. E então vou deixar a minha. A minha, Pio, era lembrar muito daqueles golzinhos que a gente brincava ali sábado de manhã, domingo pela manhã, que a gente passava muita raiva contigo, Pio.
Que Peu, quando no calor do golzinho ali, aquela disputa acirrada, aí um dava aquela velha bicudinha, a bola batia naquela porta de ferro, e tu vinha lá, ia vindo dizendo, ó, já deu, tá bom, tá bom, tá bom. E a gente brincava 1 ou 2 babas, e acabava, rapaz, o sangue quente, rapaz, começando a ficar bom, aí tu vinha e acabava o baba. Te contar, viu, Peu? Fora os ping-pong, Peu. E quando a raquete caía, tu ia lá e acabava. Aquele ali me matava de raiva, Peu. Eu olhava pra tu, pequeno, olhava, bicho. A raquete me ter caído da mão sem querer, Peu. Então, não tem cabimento um negócio desse, não. Como é que deixa a raquete desse tamanho cair? Não tem condições, entendeu? Ou senão tocava uma bola do ping-pong, e aí tu não dava outra. Rapaz, Peu, tu me fez passar muita raiva naquele clube, Peu. Tá pensando que é brincadeira, Peu? Ai, se aquele clube falasse. Te contar, viu, Peu? Fala, meu amigo Peu, boa noite. Rapaz, o Peu ali é muita história, tu é doido? Pô, rapaz, é muita história ali. Eu me lembro de quadrilhas, quando eu estudava ainda, novo ainda. Festival de lambada que fizeram. Eu lembro de coisa demais ali. Matinê de carnaval, pô, vários, né, Peu? Então, aquilo aí fez parte realmente da minha infância, adolescência e também já com 18, 20 anos também curti bastante e vai estar sempre na minha memória como um dos lugares assim que eu mais curti na minha vida, né, amigão? A gente ia pra lá, ficava horas e horas batendo papo, às vezes só conversando mesmo, e com certeza está guardado no meu coração, na minha memória. Sempre. Peu, boa noite. Relembrando o clube aí, foi o primeiro lugar onde eu levantei minha primeira taça e ganhei minha primeira medalha. Em 1994, lembro como hoje, um torneio que teve do colégio aí, eu fui campeão. De lá pra cá, foram muitas vitórias. Valeu, Peu, boa noite. E bom relembrar esse momento aí do Clube Social de Quiriçá, que me deu muitas alegrias.